Galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu, você está no canal Eletrônica de Brinquedo. Como sempre, você é muito bem-vindo aqui e hoje eu vou fazer mais uma gambiarra aqui, certo? Eu já conversei algumas vezes com alguns colegas deram a ideia, perguntaram e eu nunca precisei ligar um relógio de parede, de pilha, né, de uma pilha e meia. Embora eu já falei bastante sobre usar pilha e tal, né, sobre usar baterias de lítio no lugar das pilhas, mas nunca fiz. Hoje que eu vou precisar fazer... vou fazer essa primeira gambiarra e já tá fazendo aí, tô fazendo o vídeo. Bom, então será que dá para ligar um relógio de parede que usa uma pilha de 1,5 V com uma bateria de celular? Será que dá certo? Bom, dá certo sim. Então nesse vídeo eu vou mostrar como foi que eu fiz, um teste que eu fiz primeiro e qual que é o princípio, como que a gente pode fazer para isso funcionar. Tá certo? Vamos lá então? Bom, então... de cara, a gente já sabe que aquela bateriazinha tem 3,7 volts e o relógio usa uma pilha que é 1,5 V, certo? Então se a gente ligar direto aqui no nosso relógio de 1,5, 3,7, a gente vai estragar o nosso relógio, certo? Então isso não vai funcionar. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar pôr alguma coisa aqui no meio do caminho para poder usar o nosso relógio. Certo? Então a gente poderia usar um regulador de voltagem, né? Um step down, daria certo. O step down daria certo, mas a gente não tem o step down, a gente quer uma coisa mais... Bom, eu pensei numa coisa. Eu pensei em colocar um LED. Será que um LED vai fazer funcionar? O que vai acontecer? Bom, o LED costuma usar 2 volts. Se ele usar 2 volts de 3,7, vai sobrar aqui 1,7 volts. Só que aí nós vamos ter um LED. Esse aqui é o símbolo do LED, esse aqui é o símbolo da bateria, né? Nós vamos ter um LED aceso. Mas nós vamos ter 1,7 volts aqui, ou pelo menos aproximadamente isso. Será que isso dá certo? Vamos testar? Bom, então, primeira coisa, vou pegar a minha garra de jacaré aqui e vou ligar no positivo, né? E no negativo, para a gente ver se dá. Já que a gente pode ligar isso aqui, a gente vai conferir se funciona. Então, nosso relógio está aqui. Se a gente ligar direto na pilha, ele vai rodar muito rápido e depois vai estragar. Então vamos colocar o LED no meio do caminho aqui. A perna mais comprida do LED é o positivo, né? Então a gente vai colocar o positivo da bateria na perna mais comprida do LED. Deixa eu abrir mais aqui. Então o positivo sai da bateria, passa pelo LED. Então aqui na saída do LED nós vamos ter o sinal negativo. Aliás, o sinal positivo saiu da bateria, passou através do LED aqui, então está vindo o sinal positivo. E o negativo do nosso relógio, nós vamos ligar no negativo da bateria. Vamos ver. E agora? Vai funcionar ou não vai? O que você acha? Vamos ver. Opa, então tá aí, ó. Funcionou. Ficou uma maravilha, né, ó. Se você quiser uma discoteca na sua casa, né, ó, enquanto você usa o relógio, você pode deixar o LED. Curioso, né? Eu não imaginei que fosse ficar piscando. Provavelmente você não consegue ver pelo vídeo a velocidade, mas ele está piscando umas 16 vezes por segundo, mais ou menos, acredito eu. Então o relógio funciona, mas temos um LED piscante aí, que está atrapalhando um pouco, né? Vamos ver qual a voltagem que a gente tem agora no relógio. Então a gente vai pegar o positivo dele aqui onde está o LED e o negativo na bateria, em paralelo com o relógio. E vamos ver a voltagem. Então a gente tem aí, ó, no relógio 1,2 volt. Né? A pilha é de 1,5 e ela para de trabalhar com 0,8 volt. Então vai trabalhar muito tempo aí desse jeito,
com esse LED. Só que esse LED aí, ninguém merece esse LED piscando. Então nós vamos ter que dar outro jeito, certo? Então aí nós vamos apelar para os chamados divisores de tensão. Vamos ver o que é isso? Bom, pessoal, como vocês já sabem, eu não sou o mestre da eletrônica. Só faço gambiarra, né? Sou só um curioso. Mas o que um divisor de tensão ele faz? A gente usa dois resistores em série. E aí a gente pega a voltagem ou aqui e aqui, ou aqui e aqui. Então, dependendo da voltagem que tem aqui, dependendo do valor desses resistores, a gente consegue ter uma voltagem aqui e uma voltagem aqui. Então isso daí é um divisor de tensão. Certo? Bom, então o que a gente pode fazer, né? A gente pega a voltagem, 3.7 volts, divide pelo valor do resistor que a gente vai usar aqui, né? Então, fazer de conta que eu vou usar um resistor de 300 ohms. Então, eu vou dividir 3,7 por ponto, ou melhor, eu vou dividir 3.7 por 300, são 300 ohms. Isso vai dar uma corrente, ó, vamos tirar esse monte de zero aqui, né? 0,01 ampere. O que é isso? É 10 miliamperes. Então, se a gente colocar 300 ohms aqui, se a gente puser 300 com essa voltagem aqui na entrada, a gente vai ter circulando aqui nesse circuito, nesse resistor, aliás, né? Os 10 miliamperes, certo? E deve ser mais ou menos aqui, o que a corrente que aquele relógio consome, né? Ou precisa. Bom, então o que eu resolvi fazer? Como eu tinha aqui em casa resistor de 100 e resistor de 150 ohms, certo? E é esses que eu vou usar então. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos fazer a conta de novo aqui agora. Os 3.7 volts da nossa bateria dividido por 250, que é 100 mais 150. Então vamos ver a corrente. A corrente de agora seria um 14 miliamperes, no caso 15 miliamperes, né? 0,014. Então essa aqui seria medida em amperagem, né? 0 ampere, 0,014. 148. Isso dá 15 miliamperes aproximadamente. Então seria ótimo. Aí resta saber o que? Qual a voltagem que a gente vai ter em um e qual a voltagem que a gente vai ter no outro. Pode ser necessário fazer um ajuste nos resistores. Mas na prática eu tinha esses resistores, então eu coloquei na placa e vou mostrar o que aconteceu. Então tá aí nossa bateria. Aqui a gente tem os dois resistores. Certo? Coloquei o de 100 ohms, aí ele está ligado na mesma trilha que esse outro de 150, que é as que eu tinha de sucata aí, ok. Então agora a gente vai ligar a bateria. Então vamos ver o que acontece. Pela nossa conta ali, deveria circular 15 miliamperes através deles. Então vamos fazer o seguinte. Então agora vou ligar a bateria de um lado no negativo e o positivo do outro lado. Bom, ligamos. Agora vamos ver a voltagem que a gente tem em um resistor e no outro. Primeiro eu vou colocar meu multímetro aqui no de 100 ohms. Olha a voltagem que a gente tem, 1,47 volts. Então se a gente pegar e ligar o nosso relógio teoricamente aqui direto em paralelo com esse resistor, vamos ver o desenho aqui. Aqui, ó. Então se a gente ligar o nosso relógio aqui, positivo e negativo, a gente vai ter 1,4 volts aqui em cima, certo? E se a gente ligar o relógio aqui?
Ó, o positivo está vindo daqui, tá? Então o positivo vai ser aqui agora. Se a gente for ligar nesse resistor, o positivo vai ser aqui. Então vamos lá. No meio aqui e no negativo da bateria. 2,22. Então a gente tem 1,4 volt no de cima e 2,2 volt se a gente ligar aqui embaixo. E agora, será que isso funciona? Será que vai dar certo? Então vamos ligar o nosso relógio aqui para ver se ele funciona. Bom, então vamos lá. Vamos ligar então aqui nesse resistor de 100, conforme o nosso desenho, né? Vamos ligar o relógio então para ver o que vai acontecer. Então vamos lá, liguei aqui o negócio na trilha errada, não ia ligar nunca, né? Então, a gente pode ver que o nosso relógio está funcionando. E aqui a voltagem que eu estou medindo justamente aqui no que está indo em cima do relógio. Então a gente pode ver que deu certo. Maravilha! Nosso relógio está funcionando com uma bateria de 3,7 volts, usando então um divisor de tensão, conforme o nosso desenho aqui, certo? Então a gente está ligado aqui, ó, nesse resistor. Deixa eu anotar direitinho aqui, de 100 ohms. 100 ohms aqui, 150 aqui. E aqui a gente consegue ter 1,4 volts, que é onde a gente liga o nosso relógio. O positivo de onde vem o sinal positivo da bateria e o nosso negativo do outro lado do resistor, certo? E aí o nosso relógio está funcionando muito bem, ok? Só para conferir, vamos olhar de novo a voltagem do outro lado. Agora o nosso positivo do voltímetro vai vir no meio dos resistores aqui. E como a gente já tinha visto, né, 2,28. Então agora nessa última medição o positivo ficou aqui, porque o sinal positivo veio daqui, passou pelo primeiro resistor, veio aqui, pegamos o positivo aqui e pegamos o negativo aqui. A gente tem 2,2 volts. E pegando o positivo aqui e o negativo no meio, a gente tem 1,4 que faz o nosso relógio funcionar perfeitamente. E com uma bateria dessa vai durar muito tempo, certo? Então é isso aí. Maravilha, espero que você tenha gostado. Eu achei muito legal e agora eu vou fazer esse teste. Vou colar com uma fita adesiva essa bateria aqui atrás, os meus resistores, e vou deixar para ver quanto tempo vai durar. E quando acabar a bateria, lógico que eu vou carregar ela com os projetos que tem aí no meu canal, tá certo? Bom, se você gostou desse vídeo, você comenta aí, dá o seu like, compartilha, tá certo? Manda o seu projeto aí, a sua ideia, a sua pergunta. Quem sabe a gente consegue novas ideias aí, né? Novos projetos legais. Se você tiver projetos bacanas aí, gambiarras, e quiser publicar, manda o seu vídeo para nós, ou então manda a ideia, né? Que a gente vai ter prazer aí de compartilhar boas ideias com a galera do YouTube, tá certo? Eu agradeço aí por você ter assistido. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo Gambiarra. Valeu!